vocês? Olá, turminha, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos fazer mais uma verificação bimestral de História e será abordado o assunto sobre o período imperial. E a professora Adriana vai dar algumas dicas aí, vamos ficar bem atentos. Isso mesmo. Aqui no quadro eu escrevi apenas período imperial, mas isso envolve mais coisas, né? No cronograma de vocês está detalhado. E nas atividades complementares, o assunto está todo presente ali, né? No período imperial nós vamos falar sobre o primeiro reinado, nós vamos falar como o Brasil foi governado logo após o primeiro reinado, antes do segundo reinado, né? Foi o período regencial. Tem também um assunto muito marcante que deu início aqui ao período imperial, que é a independência do Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Todo o assunto do terceiro bimestre que estava presente nas atividades complementares. E agora a gente vai, se vocês já estão bem atentos aí, a gente só vai reforçar aqui na nossa verificação para a gente poder concluir aí o nosso terceiro bimestre com sucesso. Verdade. Então, qual que é o combinado? O combinado é escolher um lugar adequado, um lugar confortável, tranquilo, silencioso, para que eles possam se concentrar, né, Elaine? E quando a gente consegue se concentrar na realização de uma tarefa, nós conseguimos assimilar muito mais. Então, esse é o objetivo, tá? Outra coisinha que eu queria falar com eles, Elaine, que eu não falei nas videoaulas anteriores, é sobre o preenchimento do cabeçalho. É verdade. Por favor, não entreguem nenhuma verificação, na verdade, nenhum tipo de atividade, né? Sem preencher o cabeçalho completo, ó, detalhe, completo, tá? Isso é muito importante. É um documento, é um registro. Ele vai retornar a você com uma nota, vai ter um valor, tá? Então é muito importante estar com o seu nome completo. Não deixem de fazer isso, porque às vezes você quer fazer a atividade rápido, quer terminar, e ali você já vai logo fazendo as atividades, bate o olho na atividade, vê que tá fácil, quer fazer, e aí o que acontece? Verdade. Quando você chega lá no final, você fecha, guarda dentro do envelope e esquece de colocar o nome de vocês. Então não esqueçam disso não. E uma okay? coisa, professora Adriana, muito importante, pessoal, é fazer a leitura 2 vezes. Porque muitas vezes você lê uma vez só, entendeu e quer fazer. Faça a leitura mais vezes, 2, 3, se necessário for, tá bom? Isso mesmo. Inclusive, a respeito de leitura, eu não faço a leitura do texto, né? Eu faço a leitura do enunciado para te ajudar a entender melhor aquela pergunta e tirar uma possível dúvida que venha surgir. Sim. Agora, a leitura de um texto, né, presente em algumas provas, essa leitura é feita somente por você, para que você possa ficar melhor ainda na leitura e interpretação. E muitas vezes, mais de uma vez, se necessário for. Qual o problema? É preferível ler várias vezes do que perder ponto porque não quis ler mais de uma vez. Então, é isso mesmo. Mesmo que a professora esteja lendo o enunciado, é preferível que você também leia, porque às vezes quando você está lendo, você já está interpretando automaticamente. Verdade. Então agora que nós já estamos preparados, aquele lugarzinho, aquele combinado, vamos iniciar? Então vamos iniciar a nossa verificação de história, um conteúdo muito gostoso, tá tranquilo de resolver. Falamos sobre isso bastante na videoaula. No seu livro não é um conteúdo difícil de se entender, a matéria está bem apresentada, bem tranquilo, tá? Então agora preencha o seu cabeçalho para a gente iniciar a nossa prova. Após o preenchimento do cabeçalho, vamos começar com a nossa número 1 aqui. Observe a imagem abaixo. O que ela representa? Todos que observam essa imagem já sabem do que se trata, ela é muito famosa. Ela representa um fato marcante na história do nosso país.
inclusive na mudança de um período para outro. Foi quando saímos do período colonial para o período imperial, tá? Então, o que ela representa? Que fato é esse? Ela representa então coloca aí. Letra B. Quando esse fato ocorreu? Aí eu estou perguntando em relação à data. Você vai me colocar aí o dia, o mês e o ano, tá? Que também é bem tranquilo, tá na memória da gente. Aconteceu há pouco tempo aqui, nós tivemos aí um feriado em relação a isso, né? Todo ano há um feriado aí por esse motivo. Olha só como que esse fato é marcante, né? Para a história do nosso país. Letra C. Quem foi o responsável por este acontecimento? Quem declarou? Tá? Então, vocês vão colocar aí o nome da pessoa responsável por este dia aí, por esse acontecimento. Letra D. O que esse fato significou para o povo brasileiro? Falei lá no início, foi quando, né, mudamos aí de período e nesse momento, mudando de período, como que o Brasil se torna em relação a outro país? Então, questões abertas, dá para você elaborar uma boa resposta aí. Número 2. Após o grito de independência, inicia-se o período imperial. Vamos falar um pouco sobre esse período. Descreva como foi o primeiro reinado. Quem governou, por quanto tempo governou, quais os principais acontecimentos desse período. Você tem um espaço suficiente, não precisa escrever nem pouco, nem muito, o suficiente. Você consegue falar por quanto tempo, qual pessoa governou e um dos seus, aí, um ou um pouco mais de um dos seus principais atitudes aí que ele realizou, né? Número 3. Um fato marcante, pode até já repetir aí, né? O que você colocou no número 2 pode repetir aqui. Um fato marcante do primeiro período, foi a primeira Constituição do Brasil. Nós falamos sobre isso. Descreva como ela foi elaborada. Como foi escrita? A primeira Constituição do Brasil foi no primeiro reinado. Agora, número 4. Observe a charge. Ela representa o período após o primeiro reinado. Depois responda às questões. Então analise aí. Nós temos algumas pessoas que representam aí a elite da época, né? Alguns representantes aí do governo e uma criança sentada no trono, né? Quem senta no trono aí nessa forma de governo, monarquia, é o rei. Será que uma criança pode se tornar um rei? Um imperador? Por que será que essa criança está aí? O que isso tem a ver após o primeiro reinado? Estudamos sobre isso. Então, letra A. Quem é essa criança sentada no trono? Tem uma criança aí, porque logo após o primeiro reinado, o que acontece? Quem é essa criança? Filho de quem? Coloca aí. Letra B. Por que essa criança está no trono e não um dos homens presentes na imagem? Por que não um desses homens já mais velho, né? Já com até uma posição aí para se tornar o rei ou imperador? Isso tem a ver com a forma de governo da época, que é a monarquia. Então, essa criança, ela vem de uma família, tem um motivo, né, para ela estar nesse trono aí, ok? Letra C. Uma criança pode reinar uma nação? Um menor de idade pode reinar uma nação? Tá? Então, pensem bem. Letra D. O que foi feito para governar o Brasil após a abdicação de Dom Pedro I? Dom Pedro I governou durante o primeiro reinado e resolveu abrir mão do seu título. Por quê? Para quem ele deixou o seu trono? Ele pôde reinar? Quem governou então no lugar? Letra E. Quanto tempo esse período durou? Após o primeiro reinado,
Quem governou e por quanto tempo, tá? Aliás, a pergunta é só por quanto tempo. Letra F. Quais foram os responsáveis por governar o país durante esse período? Aí sim, vocês podem colocar os responsáveis. Letra G. Quais foram os fatos mais marcantes desse período? Também vocês podem resumir alguns fatos aí que marcaram bastante a história do nosso país antes do segundo reinado. H. O que foi feito para acabar com conflitos e revoltas da população nesse período? O que eles resolveram fazer então para tentar acabar com os conflitos, revolta da população em relação a essa forma de governo? Coloquem aí. Nós temos muitas questões abertas nessa prova. Isso exige um pouco mais de atenção em relação à escrita, iniciar com letra maiúscula, acentuar todas as palavras, finalizar a frase com um ponto, prestar atenção no que se deve colocar de letra maiúscula, mesmo que não esteja no início da frase, elaborar respostas completas, tá? Vocês têm condições de colocar as respostas bem explicadas aí. Quando eu digo bem explicadas, não significa resumir muito e nem copiar muito. É uma resposta que tenha a sua objetividade aí, tá bom? Então prestem bastante atenção aí nessas questões abertas aí. E aí a gente encerra mais uma das nossas verificações e vamos deixar para realizar juntos outra verificação amanhã. Então faça a sua revisão, guarde a sua prova e amanhã nos encontramos novamente para realizarmos outra verificação. Um beijo grande, fiquem com Deus e até amanhã.